O momento da refeição é hora de nós recarregarmos as nossas energias. E o nosso combustível são os alimentos que nós ingerimos. O arroz, o feijão, a carne e a salada são conhecidos como o tradicional prato brasileiro, aquela comida que a gente ingere todos os dias. Porém, uma pesquisa recente realizada pelo IBGE mostrou que a dieta dos brasileiros mudou. Houve uma diminuição no consumo de feijão em 30%. O consumo do arroz caiu em 23%. Também caiu o consumo de ovos em 80% e de peixes em 50%. Houve um aumento significativo de biscoitos recheados e refrigerantes em 400%. Aumentou também o consumo de salsichas e linguiças em 300% e daquelas refeições industrializadas, aquelas comidas já prontas de supermercado, em 80%. E isso é porque o Brasil é um país em desenvolvimento e conforme aumenta o poder aquisitivo das pessoas, elas procuram mais esses alimentos industrializados porque eles causam mais uma sensação de prazer e satisfação, além de serem viciantes. E antigamente as pessoas elas consumiam mais os alimentos in natura, por isso elas consumiam mais grãos, frutas, verduras, o arroz, e etc. E conforme vai acontecendo a industrialização, as pessoas elas consomem mais esses alimentos embutidos, que consequentemente possuem mais sódio, mais gordura, mais açúcares, que reflete muito na saúde das pessoas. No sudeste do estado, mais precisamente no município de Marabá, existem diversas empresas de alimentos industrializados. Existem empresas de amendoim, de arroz, biscoitos, bolos, café, caldo, carne, castanha, cereais, coco, entre outras. Como Marabá é um município que tem grandes fazendas, grandes produtores de gado, então eles exportam muita carne e também vendem muita carne no município de Marabá. Em Marabá existem 22 empresas que trabalham com esses tipos de carne. Eu vou citar algumas, que no caso é a Frigonorte, a CBG Serviços, a Fio Brasil, a Graxaria Marabá, a Friboi, que é da JBS, a Frigorífico Antares e o Tinto Holding, que é uma das empresas que também está no município de Marabá. Então, carne bovina, carne suína, frangos. Então, essas empresas trabalham com muitos produtos industrializados que vendem para fora do Pará e também são consumidos em Marabá nos estabelecimentos que vendem esses alimentos industrializados. Os alimentos eles são compostos por moléculas muito grandes de diversos grupos químicos, conhecidas como as macromoléculas. O nosso combustível ele fica armazenado nas ligações dos átomos que formam essas moléculas. E essas ligações elas são mantidas por forças de atração e repulsão entre esses átomos. Quando essas ligações elas são quebradas, a energia ali contida é liberada e a gente consegue realizar as nossas atividades diárias. Mas primeiro nós precisamos fazer a quebra dessas macromoléculas que estão em uma situação ali de estabilidade. A gente precisa fazer a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores. E para isso nós precisamos de uma certa quantidade de energia para que as ligações entre esses átomos sejam rompidas e novos arranjos químicos sejam formados. O processo de transformação dos alimentos em energia se inicia na nossa boca. Enquanto nós estamos ali mastigando o alimento, esse alimento está se unindo com a nossa saliva. E a nossa saliva ela possui algumas enzimas que já auxiliam na quebra dessas macromoléculas em moléculas menores. Depois, no estômago, o processo químico sobre a comida continua com a ação das enzimas do suco gástrico. As ligações químicas são quebradas pelas enzimas. Esse processo é finalizado no intestino delgado. As partículas menores que conseguem atravessar a parede do intestino caem na corrente sanguínea e chegam a todas as células do nosso corpo. As enzimas são catalisadoras de reações químicas e essa quebra ela demora um certo tempo para acontecer, especialmente porque ela demanda uma quantidade inicial de energia para que a gente tire essas macromoléculas na situação de estabilidade que elas se encontram. Então, as enzimas fazem a aceleração inicial necessária, facilitando esse rearranjo de moléculas. E existem enzimas específicas para cada reação química, que elas catalisam. Catalisar é aumentar a velocidade de uma reação. Então, se for, por exemplo, uma reação química de quebra de proteína, nós teremos uma protease. Se for uma reação de quebra de lipídio, nós teremos uma lipase.
Os alimentos eles são compostos basicamente de carboidratos e glicídios, proteínas e lipídios, que são os óleos e gorduras. Pães, massas, batata, arroz, mel são exemplos de carboidratos. Cerca da metade do que nós comemos tem mais carboidratos do que, por exemplo, gorduras e proteínas. Os carboidratos eles são extremamente importantes, pois deles vem a energia que nós precisamos para desenvolver as atividades do dia a dia. Essa energia ela fica estocada principalmente nos nossos músculos e também em alguns órgãos, como o fígado. E as proteínas agora. As proteínas elas são outro combustível muito importante para nós. Elas são encontradas nas carnes do frango, boi, nos ovos também são encontradas em algumas leguminosas como feijão, lentilha, como a soja. E todas as proteínas, independente da sua função, tipo ou origem, elas têm como base o mesmo conjunto de 20 aminoácidos arranjados de formas variadas. Durante a digestão, a macromolécula se quebra e os aminoácidos entram na corrente sanguínea. A proteína ela vai ajudar no processo de construção. Ela ajuda, por exemplo, também na cicatrização, na construção da pele. Se você se machuca, você precisa da proteína para se recuperar. Ela ajuda também no aumento da massa muscular, no crescimento, no desenvolvimento da criança e do adolescente. A proteína ela é muito importante. Ela também é fundamental em alguns processos do nosso corpo, como, por exemplo, a construção de hormônios, de anticorpos, a formação de hemácias, que são extremamente importantes para levar oxigênio para as células do nosso corpo. Gorduras e lipídios. As gorduras elas liberam bem mais energia do que as proteínas e do que os carboidratos, mas em excesso elas também causam muitos problemas à saúde. As gorduras elas são formadas por longas cadeias constituídas basicamente de carbono e hidrogênio e fazem parte do grupo dos lipídios. Existem vários tipos de lipídios na nossa alimentação. O principal grupo é o dos glicerídeos ou triglicerídeos, que a gente obtém comendo gorduras e óleos. Essas macromoléculas, quando quebradas em moléculas menores, formam dois grupos, os ácidos graxos e o glicerol. Os ácidos graxos são separados em saturados e insaturados. Os saturados eles estão presentes principalmente naquela gordura de origem animal. Então, encontramos nas carnes mais gordas, nos laticínios, como, por exemplo, os leites integrais, os queijos amarelos. E então esses alimentos que fornecem essa gordura saturada, eles precisam ser consumidos com muito cuidado, pois o consumo elevado deles podem trazer problemas como o aumento do colesterol, que reflete em doenças relacionadas ao coração, e outros problemas que afetam os seres humanos. Os ácidos graxos insaturados, os outros ácidos graxos, eles estão presentes principalmente em gorduras de origem vegetal, como por exemplo azeite, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja. E todos esses vegetais eles não contêm colesterol, eles possuem essa gordura que é insaturada e é benéfica para o nosso organismo. Os alimentos eles fornecem quantidades de energia e medidas em calorias alimentares. A unidade utilizada é quilocaloria. Por exemplo, um produto que possui 18 calorias, na verdade, a gente encontra lá 18 calorias no seu rótulo. Na verdade, essa quantidade é relacionada à energia armazenada nas ligações químicas constituídas nesses alimentos. A quantidade de energia, ou seja, de calorias necessárias para cada pessoa, ela varia de acordo com a atividade diária, se ela é uma pessoa ativa, muito ativa, se ela faz exercício físico ou não. Então, é uma quantidade variável. Depende também se ela é uma idosa, se é uma criança, um adolescente, se ela está em fase de crescimento ou não. Ou seja, o consumo diário da quantidade de calorias, ela depende. Mas, em média, as pessoas elas precisam de 2.000 calorias por dia para conseguir realizar as atividades diárias e também para que elas consigam manter um equilíbrio entre gasto e consumo e assim manter o peso e o corpo saudável. Nenhuma máquina funciona direito com combustível ruim. Um carro com combustível ruim não funciona muito bem. Nenhuma moto, nenhum outro
máquina funciona e nós seres humanos também somos assim. Nós precisamos aprender a planejar melhor nossa refeição para comer com cuidado, comer com sabedoria para que a gente possa viver bem e manter o nosso corpo saudável e cuidar do nosso corpo por dentro e por fora. Olá, dando continuidade, eu vou falar sobre os prazos de validade dos alimentos. Há 20 anos atrás, não se tinha uma preocupação com relação aos prazos de validade dos alimentos. Hoje em dia já existe essa preocupação. Hoje todos os supermercados, todos os comércios, todos os produtos que estão lá nas prateleiras, eles devem estar com seus prazos de validades em dias, porque senão eles têm sanções se caso a fiscalização chegar e o produto tiver em exposição lá para o consumidor e esse produto estiver com prazos de validade dele vencida. Então tem-se aquela preocupação com os prazos de validade. Por quê? Porque muitos dos produtos que são industrializados, eles passam por vários processos e procedimentos dentro das indústrias. Nada mais é do que substâncias que são adicionados aos produtos para que eles tenham um prazo de validade maior. Um exemplo mesmo, nós temos o leite. O leite de caixinha, o leite em saquinho e o leite em pó, eles são o mesmo produto. Só que processos que ocorrem com cada um desses 3 tipos de leite é diferente. E isso faz com que o leite ele tenha um prazo maior de validade e outro menor. Exemplo mesmo é o leite de saquinho. Ele tem um prazo de validade entre 3 a 5 dias, no máximo 7. O leite de caixinha ele tem um prazo de validade entre 3 a 4 meses. O de saquinho já é menor, é entre 3 e 7. O leite em pó ele tem já um prazo de validade maior, 1 ano, 2 anos, enfim. O que acontece? O leite de saquinho ele passa por um processo chamado de pasteurização dentro do laticínio. O que é isso? É um processo que ocorre com uma temperatura mais ou menos de 75 graus Celsius em 15 segundos. Depois ele é retirado dessa alta temperatura, ele vai ser resfriado. Ou seja, vai colocar lá numa câmara fria, que ele vai ficar lá entre alguns segundos lá também. E isso faz com que muitos micro-organismos são mortos. Só que no leite pasteurizado, a bactéria que está na composição do leite, que é a Lactobacillus, ela não morre, ela é mantida. Já no leite de caixinha, ele já tem um processo diferente, que é o UHT. É uma temperatura muito elevada, entre 130 a 150 graus Celsius. É colocado esse leite ali e mata todos os micro-organismos, inclusive as bactérias Lactobacillus. E com isso, o leite de caixinha ele tem mais prazo de validade do que o leite de saquinho. Então, assim, por que é importante verificar isso? É porque os processos que ocorrem com um e o outro são totalmente diferentes. E isso faz com que uns têm mais, o prazo de validade é maior e outros são menores. Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre a embalagem a vácuo. Durante muito tempo, a humanidade desenvolveu vários métodos de conservar o alimento, como a refrigeração e a defumação. No entanto, nenhum desses métodos ele é tão vantajoso quanto o embalar a vácuo. Embalar a vácuo consiste em você pegar um produto, colocar numa embalagem e, com o auxílio de uma máquina, retirar todo o ar dele e lacrar, impedindo que esse ar retorne. Ele é muito utilizado na indústria alimentícia porque ele ajuda a aumentar a validade do alimento, ou seja, ele é um método muito prático de conservação. Existem vários alimentos que eles podem ser conservados a vácuo, como amêndoas, cereais, palmito, queijo, carnes, e isso ajuda a impedir a proliferação de bactérias, porque as bactérias que degradam o alimento,
elas geralmente são aeróbicas, ou seja, elas precisam de ar para sobreviver. Então, ele ajuda a evitar a contaminação por bactérias, fungos e, no caso, a oxigenação do alimento. Esse método ele é tanto vantajoso para o cliente quanto para a indústria. Por quê? Porque você, como cliente, vai comprar um produto que ele é mais higiênico, porque o seu método ele evita a contaminação, e também um produto que retém mais as propriedades do alimento. Por exemplo, se você for comprar uma amêndoa, ela vai durar mais naquela embalagem e quando retirada, ela vai continuar crocante. Já para a indústria, ela se torna mais viável por quê? Porque quando o alimento ele é embalado a vácuo, ele se torna menor, então ele facilita a distribuição e o transporte desse alimento. Além do que, ele vai evitar que ocorra a evaporação do produto. Então, ele vai chegar com o mesmo peso ao cliente final. Essa é uma das tecnologias que elas facilitam a vida das indústrias e também são vantajosas ao cliente. Bom, já que estamos falando sobre alimentos, nada mais justo do que falar sobre os estabelecimentos que vendem esses tipos de alimentos, né? Que no caso são bares e restaurantes. Para poder esses bares e restaurantes fornecerem comida de qualidade e sem oferecer risco à saúde da população, é necessário que eles cumpram uma série de regras. E quem dita essas regras e também fiscaliza é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para esses estabelecimentos continuarem vendendo de maneira tranquila, é necessário que eles tenham de maneira visível para a população e pelos agentes da Anvisa o CNPJ da empresa, o alvará de funcionamento pela prefeitura, o alvará do Corpo de Bombeiros para a segurança estrutural do local e o alvará da vigilância sanitária, que eles fazem uma varredura antes do estabelecimento abrir. Além disso, também tem que ter de maneira visível registro de temperatura de geladeira e congeladores nos últimos 30 dias, registro de limpeza e manutenção dos equipamentos e utensílios. Então, tudo que tem na casa, eles têm que fazer essa manutenção e ter o registro visível para os agentes. O manual de boas práticas, que também é elaborado por um nutricionista, e os procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, que também são elaborados por um nutricionista. Tudo isso tem que estar à vista pelos agentes da Anvisa e pela população que vai frequentar esses estabelecimentos. Também tem que ter rotinas de limpeza do ambiente, eles vão verificar isso. Também tem que ter o treinamento de equipe, todo mês tem que ter esse treinamento, essa reciclagem da equipe. Também tem que ter os utensílios e equipamentos, também tem que estar esterilizados, tem que ser liso, não tem que ser de madeira, eles vão ver tudo isso. As embalagens também tem que ser descartáveis e também embalagens que são autorizadas pela Anvisa, por não soltar resíduos, algum composto químico que é naqueles deliveries, né? Que levam comidas quentes e frias, eles não soltam resíduos, então tem que ser tudo regulamentado pela Anvisa, a embalagem, tudo certinho. E os riscos de não seguir à risca essas regras, tem as multas aplicadas que pode chegar a 9 milhões de reais, em alguns casos a imediata interdição da casa. E os clientes que se sentirem mal por intoxicação depois que frequentou o estabelecimento, eles também podem levar judicialmente isso e a casa também pode ser fechada e ainda levar a multa de mais de 9 milhões de reais. Então tem uma série de procedimentos que tem que seguir para poder essas casas que vendem bebidas e alimentos serem todas padronizadas e não oferecer risco à saúde da população. Então, pessoal, portanto era só isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima.